Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo à nossa 8ª aula do curso Bases do .NET em C#. Na aula de hoje, a gente vai continuar o assunto sobre os projetos do Visual Studio 2015 e vamos falar sobre WPF. Eu sou Ranieri Silva e você está em Como Programar Melhor. Agora, dá uma passada lá no nosso site, comoprogramarmelhor.com.br, que você vai encontrar os fontes dessa aula e das demais, e também links adicionais de referência. Então, vamos lá? Vamos direto à definição de WPF. Iniciaremos dizendo que é uma sigla, que quer dizer Windows Presentation Foundation, e a gente pode traduzir livremente para a base da interface gráfica com o usuário no Windows. É a fundação da apresentação ou interface gráfica no Windows. Isso quer dizer Foundation, ou fundação, presentation, da apresentação ou interface gráfica com o usuário, Windows, no Windows ou do Windows. Tá? Nada mais é que um tipo de aplicação com interface gráfica com o usuário. Só que interface gráfica com o usuário é interface rica. Então, o que eu quero dizer com isso, que é rica? Quer dizer que eu posso fazer uma interface muito mais atraente, melhor para o usuário trabalhar no seu dia a dia. Há um tempo atrás, os desenvolvedores, analistas, as empresas não se preocupavam muito com uma aplicação atraente. Hoje em dia isso mudou. Então o WPF realmente facilita a nossa vida quando a gente quer fazer uma aplicação desktop com um apelo visual interessante. Exemplos aí, jogos, tem muitos jogos feitos em WPF e o próprio Visual Studio. A partir da versão de 2010, o próprio Visual Studio é feito em WPF. Aí você pode estar perguntando aí, ele vai gerar o quê? Um exe? É um exe também, tá? Mas não é um exe Win32. Ele precisa da plataforma para rodar. Template do Visual Studio, aí a gente tem, daqui a pouco a gente vai ver no mano à massa. Agora, vantagens. Primeira coisa que eu posso falar é que ele tem muitos efeitos visuais embutidos, inclusive 3D. É, isso aí mesmo. Se você ouviu e está pensando assim, como assim efeito 3D? A gente pode colocar um controle na tela e ter algum efeito 3D em cima dele. Então já é embutido no WPF fazer isso. Você não precisa fazer muitas coisas, muitos malabarismos para utilizar efeitos 3D. Outra coisa muito interessante é que existe uma separação entre a interface gráfica e o código de controle. Dessa maneira a gente pode separar, uma coisa que a gente pensa muito tempo em fazer, desenvolvedores, analistas, separar o que o programador faz do que um designer poderia fazer. Com o WPF, esse sonho se torna realidade para desktop. A gente poderia fazer isso muito bem com o Windows Forms, só que a gente ia ter que fazer isso na mão, ter que criar uma forma de fazer. O WPF já é embutido. E, terceiro ponto aí, para facilitar, ou melhor, para apoiar o segundo ponto, a gente tem um padrão de projeto próprio para o WPF, que é o MVVM. E ele facilita muito a separação entre a interface gráfica e o código de controle. Quarto, eu posso dizer que componentes novos sempre vão ser criados e atualizados para o WPF primeiro. Se você utilizou ou vai utilizar alguma suíte de componentes como o DevExpress e o Telerik, você vai perceber que primeiro os componentes para desktop são sempre criados ou atualizados em WPF. E depois, talvez, quem sabe, fazem para Windows Forms também. Então, você está sempre à frente do Windows Forms. Isso é muito importante, é muito interessante. Correções, facilidades, melhorias são sempre feitas primeiro na suíte WPF para depois fazer na Windows Forms. E, por fim, a gente tem um carinha Microsoft Expression Blend. Esse carinha aí é muito bom. Essa aplicação aqui ela é voltada para quem? Para designers. Não é muito para nós desenvolvedores, mas é muito importante. Essa ferramenta é muito importante dentro do ciclo de desenvolvimento da aplicação. Por quê? Como o WPF ele separa os conceitos, ou separa as responsabilidades, então a gente tem uma parte
cuidando do código, da regra de negócio e da dinâmica da tela, e a outra parte cuidando tão somente dos efeitos da tela. Agora, como nem tudo são flores, a gente também tem desvantagens. A primeira que eu posso falar é que em máquinas antigas não rola muito bem, não. Então você pode ter, por exemplo, clientes que utilizam Windows XP. Não aconselho a utilizar em máquinas que rodem Windows XP. Muito embora, se não me engano, a partir da versão CSPack 3, se não me engano, do Windows XP, o WPF já é suportado. Uma outra coisa é que o Expression Blend dificulta o trabalho de desenvolvedores. Digamos assim, você pode estar pensando, pô, você colocou que é uma vantagem ter o Blend aí, agora está colocando como uma desvantagem. É uma desvantagem quando você não tem um designer trabalhando junto ali da equipe que está desenvolvendo a aplicação. Porque ter o desenvolvedor para fazer aquilo ali, para utilizar o Blend, é um pouquinho mais difícil, é mais complicado. Então a curva de aprendizado é um pouquinho maior. Você tem que ir para uma outra aplicação e um desenvolvedor que não está acostumado realmente vai ter problemas. Então a curva de aprendizado é maior. Aqui na nossa área de trabalho, a gente vai abrir o Visual Studio 2015 e, em seguida, abrir a solução que a gente vem trabalhando nas últimas aulas, vem demonstrando aí cada um dos tipos de projeto. A nossa solução ela já tem até o Informes, né? Então, clicar no botão direito, Add, New Project, e agora a gente vai aqui, WPF. Então, vamos criar o projeto mini.wpf. Você pode ver, ele vai abrir aqui o designer do Form, né? Ou do Windows. No Windows Forms a gente chama isso aqui de Form. No WPF a gente chama de Window ou janela. Então, vamos abrir aqui o Form só para a gente ver. Pode ver o design do Windows Forms é bem característico. E o do WPF também. Ele é bem diferente, mas segue os mesmos princípios. A gente pode pegar aqui e adicionar componentes da Toolbox. Então tem aqui um text. Eu vou precisar de dois texts, né? Não text block. Text box. Mais um text box. E agora eu vou colocar um botão. Viu? É arrastar e soltar. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui nas propriedades e procurar aqui, ó, por exemplo, name, txt. Origem. O que eu vou colocar aqui no text? Não, eu vou deixar sem o text por enquanto. Destino. Posso colocar aqui. Como você pode ver, ele alterou aqui, ó. A gente pode tanto alterar nas janelas de propriedades quanto aqui nesse arquivo. Diferentemente do Windows Forms, se a gente observar, vamos lá para o projeto, a gente quando clica aqui, tem esse arquivo aqui, .designer.cs. O que esse arquivo faz? Ele gera essa interface aqui. Então, para eu ter um botão aqui, ele tem que ter a definição do botão aqui. A definição o quê? C#. Agora, diferentemente desse cara, o WPF não tem código C#. O WPF tem o quê? Tem um código XML. E qual o nome desse código XML? A gente chama aí o arquivo XAML, ou arquivo XAML, ou arquivo XAML. Então, é um padrão XML que a Microsoft criou para atuar em conjunto com o WPF. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. A gente vai colocar o text, vai mudar o text para o que a gente quer. Primeiro é origem.html e o segundo é destino.html. Da mesma maneira, eu posso fazer com o botão. Só que o nome, você viu que o nome daquele ali era text, né? Daquela propriedade, da tag XML. Dessa aqui já é content. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui executar.
Pronto. Então, criei a nossa tela. Agora, duplo clique aqui, ele também, da mesma maneira que no Windows Forms, ele vai abrir essa tela aqui, ele vai abrir o código com um Event Handler. Aí, se a gente voltar aqui, a gente vai ver aqui, ó, clique, btn exec underline clique. Então, o próprio Visual Studio já faz isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente o código que estava no Windows Forms e vou transplantá-lo para cá. Então, mas ele não vai funcionar porque falta o quê? Falta a referência. Referência é igualzinha. Então, vou clicar aqui em mini.classe. Você pode ver, isso aí é transparente, não tem diferença nenhuma. Eu posso remover, eu posso incluir, como eu incluí aqui mini.classes, da mesma maneira que eu faço com qualquer outro tipo de projeto, tá? Então, depois falta fazer a declaração aqui, using. Pronto, vou até remover que tem muita coisa aqui que não está sendo utilizada. Ó, diferença. Então, vamos compilar essa aplicação. Você pode ver, é bem parecido com o que a gente tem no WinForms. Só que tem uma parte crucial, a diferença crucial está aqui no WinForms. A gente tem o código da tela, que cria a tela, é código C# ou VBNet, dependendo. Mas o código XAML é um XML. Então, isso aí é uma diferença crucial, tá? Vamos agora aqui, nossa pasta, vamos pegar o arquivo de origem. Vamos copiar para dentro de onde a gente criou o executável. Então, vamos lá. Origem, destino, executar. Vamos ver? Ó, criou o destino. Realmente, ele foi minificado. Show de bola. Agora, vamos ver um pouquinho, rapidamente, a diferença entre o WPF e o Windows Forms. Algumas coisas assim de tela, tá? Ó, diminuir essa tela aqui. A primeira coisa que a gente vê é a cor do fundo. Isso aqui é uma cor cinza, bem antiga assim do Windows. Isso aqui é a cor branca. Acho que é mais antigo ainda. Lembra até o Windows 3.11. Uma outra coisa, o botão aqui é bem flat. Tá vendo? Ele é bem liso. Não tem efeito praticamente nenhum. Esse aqui já tem algum efeito assim, de um degradê no fundo, né? Você pode ver aqui também que o controle aqui está bem alinhado. Tá vendo assim, o texto? O texto ele está centralizado. Então a gente tem aqui o que tem no topo, desde a linha até o início do texto, tanto do topo quanto da base, são iguais. Tem um espaço aqui legalzinho, né? Todos eles. Agora, já daqui da WPF, não. Você pode ver que o espaço embaixo aqui, ele é maior. O controle é um pouquinho diferente. A outra coisa, o ícone padrão é diferente. Esse aqui é do Windows Forms, esse aqui é do WPF. E ele coloca aqui Main Window, o inicial dele, né? O nome inicial. Já esse aqui, embora eu mudei, né? A gente mudou em uma aula passada, não começa assim, começa com Form 1. Então é isso, cara. Até a próxima. Espero que você tenha gostado bastante, hein? Tchau, tchau!